Eu olhei nos olhos do homem com quem dividi 32 anos da minha vida e ouvi as palavras mais cruéis que alguém poderia dizer. Eu quero tudo. Cai fora da minha casa. Não preciso de você, nem dessa sua filha doente e fedorenta. Meu marido não estava bêbado, não estava alterado. Ele disse isso friamente, calculadamente, enquanto a amante dele ria ao fundo. Aquela mulher 30 anos mais nova que eu, uma vendedora de loja que eu mesma tinha ajudado a conseguir um emprego melhor por pena. Minha filha Juliana, que sofre de uma condição de pele desde criança e precisava de cuidados constantes, estava no quarto ao lado. Ela ouviu tudo. Eu vi o rosto dele se contorcer em nojo quando falou dela, como se a própria filha fosse um estorvo, um peso que ele finalmente poderia descartar junto comigo. Naquele momento, em pé na sala da casa que eu mesma tinha ajudado a construir tijolo por tijolo, percebi que o homem que eu amava nunca existiu. Era tudo uma mentira. Mas o que ele não sabia, o que nenhum deles imaginava, era que eu já tinha vencido essa guerra antes mesmo dela começar. Na audiência de divórcio, quando o advogado dele abriu aquele sorriso de vitória, quando meu ex-marido se recostou na cadeira com aquela pose arrogante, eu simplesmente sorri de volta. Foi aí que tudo desmoronou para eles. O advogado dele ficou pálido, completamente branco, quando a juíza começou a ler os documentos que meu advogado apresentou. Eu nunca vou esquecer a expressão de pânico no rosto daquele homem, o suor começando a escorrer pela testa dele. Se você está me ouvindo agora, seja na sua casa, no trabalho ou na rua, quero te convidar a se inscrever no canal para ouvir mais histórias reais como a minha. Compartilhe de onde você está me escutando, porque essa história está só começando. E você não vai querer perder o que aconteceu depois. Acredite, o que vem a seguir vai mostrar que a justiça, às vezes, demora, mas não falha. Fica comigo até o final dessa história, porque o que eu aprendi pode mudar a sua vida também. Meu nome é Marta, tenho 63 anos e durante 3 décadas da minha vida eu fui aquela mulher que todo mundo conhece. Sabe aquela esposa dedicada? Aquela mãe que põe todo mundo na frente? Aquela que acorda às 5 da manhã para preparar o café? Que deixa o melhor pedaço de carne para o marido? Que usa roupa velha para que os outros possam ter roupa nova? Essa era eu. Conheci o Roberto quando eu tinha apenas 28 anos. Eu trabalhava como auxiliar administrativa em uma construtora aqui em São Paulo, no bairro da Muca. Ele era mestre de obras, um homem trabalhador, forte, daqueles que parecem que vão te proteger do mundo inteiro. Quando nos casamos, em 1992, fizemos uma festa simples no salão da igreja do bairro. Minha mãe fez os salgadinhos. Minha tia emprestou o vestido de noiva dela, mas eu estava feliz. Feliz de verdade. A gente alugou uma casinha pequena ali perto do Tatuapé, 2 quartos, um banheiro, mas era nosso cantinho. Eu trabalhava o dia inteiro e ainda chegava em casa e cozinhava. Limpava, lavava a roupa dele à mão, porque a gente não tinha máquina. Nos finais de semana, eu passava as camisas dele uma por uma, com aquele capricho, porque ele dizia que gostava de estar sempre bem apresentado. 3 anos depois, veio a Juliana. Minha filha, meu presente de Deus. Mas junto com ela veio o diagnóstico que mudaria nossas vidas. Ela nasceu com uma condição de pele rara, uma dermatite severa que exigia tratamentos caros, pomadas importadas, consultas constantes com especialistas. Eu larguei meu emprego para cuidar dela. O Roberto disse que era o certo a fazer, que uma mãe precisa estar com o filho. E eu acreditei. Acreditei que ele estava sendo um bom marido, um pai preocupado. Mas agora eu vejo que ele só queria que eu ficasse dependente dele, que eu não tivesse meu próprio dinheiro, minha própria vida. Durante anos eu fiz malabarismo com o dinheiro que ele me dava para a casa. Comprava as coisas em promoção, guardava cupom de desconto, trocava receita com as vizinhas para economizar. Tudo para conseguir comprar os remédios da Juliana. Teve mês que eu deixei de comprar roupa, de cortar o cabelo, de comer direito, só para que minha filha tivesse o tratamento. E o Roberto? Ele reclamava que a comida estava sempre a mesma coisa,
que a casa estava velha, que eu tinha engordado, que não me cuidava mais. Como eu ia me cuidar se todo centavo era contado? Mas eu tinha orgulho da minha família. Quando a construção estava melhor e o dinheiro entrava mais folgado, eu sugeri que a gente comprasse um terreno. Foi em 2005. Encontramos um lote bom ali em Itaquera, perto do metrô. Pagamos parcelado durante anos. Depois, com muito esforço, a gente começou a construir nossa casa. Eu mesma ajudei, carregando bloco, misturando cimento nos finais de semana. Minhas mãos ficaram calejadas, minhas costas doíam, mas era nosso sonho, nossa casa própria. A Juliana cresceu sendo uma menina doce, apesar de todo o sofrimento. As outras crianças às vezes eram cruéis na escola, faziam piada da pele dela. Ela chegava em casa chorando e eu secava as lágrimas dela, dizia que ela era especial, que Deus tinha planos lindos para ela. E eu lutei muito para que ela tivesse uma vida normal. Consegui uma vaga em uma escola pública boa. Depois, ajudei ela a estudar para passar em uma faculdade federal. Ela se formou em pedagogia, minha filha, contra todas as expectativas. Durante todo esse tempo, eu fui a esposa perfeita para o Roberto. Quando ele chegava cansado da obra, a casa estava limpa, a comida quentinha na mesa, a roupa dele lavada e passada. Quando ele queria assistir futebol com os amigos em casa, eu preparava cerveja gelada e petiscos. Quando a mãe dele ficou doente, fui eu quem cuidou dela durante meses, dando banho, trocando fralda, levando no médico. A própria sogra, que nunca foi muito com a minha cara, teve que reconhecer que eu era uma nora dedicada. Eu achava que estava construindo um casamento sólido. Achava que toda aquela dedicação, todo aquele amor, todo aquele cuidado significava alguma coisa. Que a gente estava envelhecendo juntos, construindo uma história bonita. Como eu estava enganada. Os primeiros sinais começaram há uns 4 anos, mas eu não quis ver. O Roberto começou a chegar mais tarde em casa. Dizia que a obra estava exigindo hora extra, que tinha muito serviço. Ele começou a se cuidar mais também, coisa que nunca tinha feito. De repente estava usando perfume caro, comprando roupa nova, fazendo academia. Eu até achei bom no começo, pensei que ele estava querendo cuidar da saúde. Ele começou a falar diferente comigo também. Antes ele era mais carinhoso, me chamava de benzinho, de meu amor. Foi esfriando aos poucos. Passou a me chamar só de Marta, no tom seco, impaciente. Reclamava de tudo. A comida estava sem sal. A casa estava bagunçada. Eu estava velha, gorda, desleixada. Cada palavra era uma facada. Mas eu engolia, tentava melhorar, ser melhor. As coisas pioraram quando a Juliana voltou a morar com a gente. Ela tinha se casado, mas o casamento não deu certo. O ex-marido era um irresponsável que gastava todo o dinheiro com bebida. Ela voltou para casa arrasada, precisando de apoio. Eu abri os braços para minha filha, como qualquer mãe faria. Mas o Roberto mudou completamente. Ele começou a reclamar que a casa estava cheia, que ele não tinha mais privacidade, que a Juliana tinha que se virar sozinha. Um dia, faz uns 2 anos, eu estava guardando as roupas dele e caiu um papel do bolso da calça jeans. Era um recibo de um motel na Marginal Tietê. Meu coração gelou. Confrontei ele naquela noite. Sabe o que ele disse? Que era de uns amigos que tinham pedido para ele guardar. Que eu estava ficando louca, paranoica. Que era falta do que fazer. Eu quis acreditar. Deus me perdoe, mas eu quis acreditar porque a alternativa era aceitar que meu casamento estava acabado. Alguns meses depois, comecei a notar outras coisas. Mensagens no celular que ele apagava rapidamente. Ligações que ele atendia no quintal, longe de mim. Finais de semana que ele inventava compromisso e sumia o dia inteiro. Uma vez encontrei uma marca de batom em uma camisa dele. Ele disse que uma colega de trabalho tinha tropeçado e se apoiado nele. Sempre tinha uma explicação, sempre uma desculpa. A gota d'água foi quando uma vizinha, a dona Célia, me chamou para tomar um café na casa dela. Ela estava com aquela cara de quem tem algo ruim para falar, mas precisa falar. Me contou que tinha visto o Roberto várias vezes com uma moça nova mesmo, uns 30 anos, que eles estavam sempre juntos em um restaurante ali perto da obra nova que ele estava trabalhando.
que pareciam muito íntimos. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ainda assim, eu tentei salvar meu casamento. Comprei uma roupa nova, pintei o cabelo, fiz as unhas, preparei um jantar especial, daqueles que ele adorava. Lombinho ao molho madeira, arroz branco soltinho, farofa com bacon, vinagrete. Acendi velas, coloquei uma música. Quando ele chegou, olhou tudo aquilo com desdém. Que palhaçada é essa, Marta? Já comi na rua, disse, e foi direto para o quarto trancar a porta. Eu chorei a noite inteira naquele dia. Chorei sozinha na cozinha, olhando para aquela mesa posta, para aquela comida que ninguém ia comer. Juliana me encontrou assim e abraçou ela também chorava. Mãe, você merece coisa melhor, ela disse. Mas eu ainda não estava pronta para aceitar. As coisas escalaram de uma forma que eu nunca imaginei possível. O Roberto foi ficando cada vez mais agressivo, mais cruel. Não me batia, não fisicamente, mas as palavras dele machucavam mais que qualquer tapa. Ele começou a me humilhar na frente da Juliana, na frente de vizinhos, de qualquer um. Uma vez a gente foi em um churrasco na casa do compadre dele, o seu Antônio. Eu estava conversando com as outras mulheres quando ouvi a voz dele lá da área do churrasco. Por isso que eu preciso de um tempo fora de casa, né? Olha a mulher que eu tenho me esperando, toda desleixada, parecendo um saco de batata. Os outros homens riram. Riram da minha cara. Eu fingi que não ouvi, mas por dentro estava morrendo de vergonha. Ele parou de dormir no nosso quarto. Disse que eu roncava, que ele não conseguia descansar. Montou um quarto para ele no que era o escritório. Trancava a porta à chave, como se eu fosse invadir o espaço dele. A gente vivia na mesma casa, mas éramos completos estranhos. Com a Juliana foi ainda pior. A doença de pele dela tinha melhorado muito com os anos e o tratamento, mas ela ainda tinha algumas manchas, algumas áreas sensíveis. Precisava usar cremes específicos que tinham um cheiro forte de remédio. O Roberto começou a reclamar desse cheiro. Essa casa está fedendo a farmácia, ele dizia. Não aguento mais esse cheiro de doença. Um domingo de manhã, eu estava fazendo o almoço e a Juliana estava na sala vendo televisão. O Roberto chegou da rua, passou por ela e fez uma cara de nojo. Vai tomar um banho, menina. Está fedendo! A Juliana levantou e foi para o quarto chorando. Eu fui atrás dela, tentei consolar. Mas como consolar alguém quando o próprio pai é tão cruel? Eu confrontei ele depois. Roberto, você não pode falar assim com a sua filha. Ela é adulta, é uma mulher formada, professora, e você trata ela como se fosse um estorvo. Sabe o que ele respondeu? Se você tivesse cuidado direito dela quando era bebê, ela não teria ficado assim. A culpa é sua que não amamentou direito, que não deu vitamina. Aquilo foi como um soco no estômago. Eu que tinha me sacrificado tanto pela Juliana, levado ela em dezenas de médicos, gastado tudo que tinha e não tinha com tratamento. E ele tinha a coragem de me culpar. Foi nessa época que eu comecei a perceber outros sinais estranhos. O Roberto começou a mexer em documentos da casa. Ele pediu para eu assinar uns papéis, disse que era para renovar o IPTU, coisa de cartório. Eu quase assinei, mas alguma coisa me fez ler com mais atenção. Levei os papéis para um conhecido que entendia de documentos. Ele me explicou que aquilo era uma procuração ampla, que daria ao Roberto poder total sobre todos os nossos bens. Eu não assinei. Guardei aqueles papéis. As discussões foram ficando cada vez piores. Ele gritava comigo por qualquer coisa. Se o feijão estava muito mole, se estava muito duro, se a casa estava muito quente, muito fria, se eu falava demais, se eu ficava quieta demais. Não tinha como agradar. Eu estava vivendo numa corda bamba, tentando não cair, mas sabendo que a queda era inevitável. A bomba explodiu em uma terça-feira à noite, dia 23 de abril do ano passado. Eu nunca vou esquecer essa data. Eu estava na cozinha terminando de lavar a louça do jantar quando ouvi a porta da frente abrir. O Roberto entrou e não estava sozinho. Tinha uma mulher com ele, uma moça jovem, de uns 30 e poucos anos, com roupas justas, maquiagem pesada, aquele cabelo alisado e cheio de luzes. Ela entrou na minha casa como se fosse a dona,
olhando tudo com aquela cara de superioridade. Eu sequei as mãos no pano de prato e fui até a sala. Roberto, o que está acontecendo? Minha voz saiu trêmula, mas eu tentei manter a compostura. Ele olhou para mim com um desprezo que eu nunca tinha visto antes, nem nos piores momentos. Marta, essa aqui é a Jéssica, e você vai ter que se acostumar com a presença dela, porque eu estou pedindo o divórcio. As palavras caíram como um raio. Eu sabia que as coisas estavam ruins, mas ouvir aquilo, assim, na minha cara, com a amante ao lado dele na minha sala, foi surreal. Como assim divórcio? Roberto, a gente pode conversar, pode tentar resolver. Eu ainda estava tentando salvar alguma coisa, mesmo naquela situação absurda. Ele deu uma risada seca, sem humor. Resolver? Marta, não tem nada para resolver. Eu já deveria ter feito isso há anos. Você está velha, gorda, feia. Você e aquela sua filha doente. Olha para você. Parece minha mãe. Agora olha para a Jéssica. É isso que eu mereço. Uma mulher de verdade, não uma velha acabada. A Jéssica sorriu. Ela realmente sorriu enquanto meu mundo desmoronava. Amor, para de falar com ela. Quanto mais rápido a gente resolver isso, mais rápido a gente fica livre. Ela disse, passando a mão no braço dele com intimidade. Foi aí que a Juliana apareceu no corredor, tinha ouvido a discussão. Pai, o que o senhor está fazendo? Como o senhor pode fazer isso com a mãe, depois de tudo que ela fez pelo senhor? A voz dela estava embargada de choro. O Roberto olhou para a própria filha com nojo, com desprezo puro. E foi aí que ele falou as palavras que eu nunca vou conseguir esquecer, que ficaram gravadas na minha alma como ferro em brasa. Eu quero tudo. Cai fora da minha casa. Não preciso de você nem dessa sua filha doente e fedorenta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Juliana começou a chorar descontroladamente. Eu senti minhas pernas bambearem, tive que me apoiar no sofá para não cair. Roberto, essa casa. Eu construí essa casa com você, tijolo por tijolo. Eu carreguei massa, eu. Minha voz falhou. Sua? A casa está no meu nome, Marta. Tudo está no meu nome. Você não trabalha, não tem dinheiro, não tem nada. Você é nada. E tem uma semana para sair daqui, você e essa aí. Ele apontou para a Juliana como se ela fosse lixo. A Jéssica estava adorando cada segundo daquilo. Amor, vamos sair. Não quero ficar aqui com esse cheiro horrível. Ela realmente falou isso, se referindo ao creme que a Juliana usava. Os dois saíram, batendo a porta, me deixando ali destruída. Naquela noite, eu e a Juliana ficamos abraçadas no sofá, chorando. Minha filha estava arrasada, se culpando por tudo. Mãe, é por minha causa. Se eu não fosse assim, se eu não tivesse essa doença, o pai não ia estar fazendo isso. Eu segurei o rosto dela com minhas mãos. Juliana, olha para mim. Nada disso é culpa sua. Seu pai é um homem cruel e covarde, e a gente vai superar isso. Mas por dentro, eu estava apavorada. Ele tinha razão em uma coisa. Tudo estava no nome dele. A casa, a conta bancária, tudo. Eu tinha ficado 32 anos sem trabalhar fora, cuidando da casa e da família. Não tinha poupança, não tinha para onde ir. Eu era, de fato, dependente dele financeiramente. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Nos dias seguintes, o Roberto voltou mais algumas vezes para pegar roupas e pertences. Sempre com aquela arrogância, sempre me tratando como se eu fosse invisível. Uma vez ele falou, enquanto pegava uns documentos. Ah, e já chamei meu advogado. Ele é bom, muito bom. Você pode chamar quem quiser, mas não adianta. Você vai sair daqui sem nada, como entrou. Eu fingi estar arrasada, destruída, derrotada. E parte de mim estava mesmo. Mas tinha outra parte, uma parte pequena lá no fundo, que estava começando a acordar. Uma parte que estava cansada de ser pisada, humilhada, tratada como lixo. Uma parte que estava com raiva, muita raiva. Foi a Juliana quem me empurrou para a ação. Mãe, a gente não pode deixar ele fazer isso. Ele não pode simplesmente jogar a gente na rua e ficar com tudo. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Ela tinha razão.
Eu não podia simplesmente aceitar aquilo, deitar e morrer. Eu comecei a pensar, a relembrar. E foi aí que me lembrei de algo que eu tinha guardado há muito tempo. Algo que eu nem sabia se ainda existia, se ainda tinha valor. Era uma coisa que minha mãe tinha me dado antes de morrer, há 15 anos. Ela tinha me chamado no hospital, naqueles últimos dias, e colocado uma chave na minha mão. Marta, essa chave é de um cofre no banco. Lá dentro tem documentos importantes. Seu pai deixou algumas coisas para você, coisas que eu nunca mexi. Estão lá, guardadas. Se um dia você precisar, está tudo lá. Eu tinha guardado aquela chave em uma caixinha de costura velha, no fundo do armário. Nunca tinha ido atrás, nunca tinha me interessado. Meu pai tinha morrido quando eu era nova, e achei que não tinha deixado nada mesmo. Naquela noite, depois que o Roberto saiu mais uma vez, fui até o armário e procurei a caixinha. Meu coração estava disparado. A chave ainda estava lá, pequena, dourada, com um número gravado. Eu olhei para a Juliana. Filha, amanhã a gente vai ao banco. No dia seguinte, bem cedinho, peguei aquela chave e fui até a agência bancária que minha mãe tinha mencionado. Era um banco antigo, tradicional, aqui no centro de São Paulo. Apresentei a chave para o gerente, expliquei a situação. Ele verificou o sistema, checou meus documentos e confirmou que havia sim um cofre registrado em nome do meu pai, que tinha passado para minha mãe e depois para mim. Quando ele abriu aquele cofre, quando eu vi o que tinha lá dentro, minhas pernas quase falharam de novo. Mas dessa vez não era de desespero. Era de choque, de surpresa total. Dentro tinha uma pasta com documentos, documentos de propriedade. Meu pai, que tinha sido um homem simples, um comerciante de secos e molhados, tinha comprado ao longo da vida dele alguns imóveis pequenos. Eram 3 casas simples em bairros periféricos que ele alugava. Quando ele morreu, minha mãe assumiu tudo, mas nunca me contou. Ela mesma continuou administrando os aluguéis, usando o dinheiro para se sustentar. E quando ela morreu, os inquilinos continuaram pagando. O dinheiro continuou sendo depositado em uma conta antiga que eu nem sabia que existia. 15 anos de aluguel, acumulado, sem ninguém mexer. Tinha mais. Tinha também a escritura de um terreno, um lote grande em uma área que na época era periferia, mas que hoje, com a expansão da cidade, estava supervalorizada. Aquele terreno valia uma fortuna. Eu não estava quebrada. Eu não estava na miséria. Eu tinha patrimônio, tinha renda, tinha como me sustentar e ainda sobrava muito. Sentei ali mesmo na sala do banco e chorei. Chorei de alívio, de surpresa, de gratidão pelos meus pais que, mesmo depois de mortos, estavam cuidando de mim. O gerente me ajudou a organizar tudo, me explicou que eu precisava regularizar a situação, atualizar os contratos de aluguel, assumir oficialmente aquelas propriedades. Me indicou um advogado especializado em família e em questões patrimoniais. Saí daquele banco outra pessoa. Entrei achando que estava acabada, quebrada, sem perspectiva. Saí sabendo que tinha recursos, que tinha como lutar, que não estava sozinha. Mas uma coisa ficou muito clara na minha cabeça. Eu não podia contar nada disso para o Roberto. Ele não podia saber. Se ele descobrisse, ia tentar dar um jeito de ficar com parte daquilo também, ia inventar alguma coisa. Eu precisava manter isso em segredo absoluto até o momento certo. Juliana ficou em choque quando contei. Mãe, a senhora tem casas? Tem um terreno? Como assim? Expliquei tudo, mostrei os documentos. Fizemos um pacto ali mesmo, na sala da nossa casa, enquanto o Roberto estava sabe-se lá onde com a amante. Ninguém podia saber. Era nosso trunfo, nossa carta na manga. Procurei o advogado que o gerente do banco tinha indicado. Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos, experiente, com cara de quem já tinha visto de tudo nessa vida. Contei minha história toda para ele, desde o começo. Mostrei os documentos da herança, expliquei a situação do divórcio, a humilhação, as palavras cruéis do Roberto. Dr. Henrique me ouviu com atenção, fazendo anotações. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou nos olhos. Dona Marta, a senhora foi muito inteligente em não revelar esses bens para seu marido. Isso muda completamente o jogo. Agora me diga uma coisa. A casa onde vocês moram
Está realmente só no nome dele? Confirmei que sim. E a senhora ajudou a construir? Tem como provar? Expliquei que sim, que tinha fotos, que os vizinhos sabiam, que eu tinha até alguns recibos de material de construção que eu mesma tinha comprado na época. Ele sorriu. Então a senhora tem direito a 50% daquela casa, independente de estar no nome dele. É um bem adquirido durante o casamento, com esforço comum. E tem mais. A senhora ficou mais de 30 anos como dona de casa, cuidando da família. O que impediu a senhora de construir uma carreira? A senhora tem direito à pensão. Eu não estava entendendo. Pensão? Isso mesmo, pensão alimentícia. Ele vai ter que pagar para a senhora todos os meses, porque a senhora abriu mão da sua vida profissional para cuidar da casa e da família. Aquilo estava parecendo bom demais para ser verdade. Mas, doutor, e se ele disser que eu tenho dinheiro agora por causa da herança? Doutor Henrique balançou a cabeça. Herança não conta. A herança que a senhora recebeu é exclusivamente da senhora. Ele não tem direito a nada disso. E o melhor, a gente não precisa declarar isso agora. A senhora só precisa declarar o que tinha antes e durante o casamento. Esses bens vieram de uma herança anterior que a senhora nem sabia que existia. Na hora certa, quando ele achar que ganhou, a gente mostra as cartas. Passamos semanas nos preparando. Doutor Henrique foi meticuloso. Ele juntou provas de tudo. Fotos minhas ajudando na construção da casa, depoimentos de vizinhos, recibos antigos, tudo. Ele conseguiu também comprovar que eu tinha sido dona de casa por mais de 3 décadas, que tinha abdicado de qualquer carreira para cuidar da família. Preparou um dossiê completo sobre a Juliana, sua doença, os gastos que eu tinha tido, minha dedicação como mãe. Enquanto isso, eu fingi estar arrasada. Quando o Roberto aparecia em casa, eu fazia questão de estar com cara de choro, de sofrimento. Ele adorava aquilo. Adorava me ver destruída. Já arrumou lugar para ir, Marta? Porque o prazo está acabando. Eu só balançava a cabeça, fingia que estava sem rumo. A Jéssica começou a aparecer mais vezes também. Ela já estava medindo cortina, já estava falando em reformar, em pintar. Uma vez eu ouvi ela falando com o Roberto. Amor, quando essa velha sair daqui, a gente reforma tudo. Essa cozinha está horrível. Vamos fazer uma americana, moderna. E esse quarto que é dela, a gente transforma em closet para mim. Eles estavam literalmente planejando a vida deles na casa que eu ajudei a construir, enquanto me expulsavam. Mas eu mordi a língua, engoli o orgulho, deixei. O advogado do Roberto entrou em contato. Era um cara arrogante, prepotente, que já veio com aquele papo de que eu não tinha direito a nada, que o melhor era eu aceitar logo a situação e facilitar as coisas. Doutor Henrique respondeu por mim. Disse que íamos contestar tudo na justiça. O cara riu. Literalmente riu. Boa sorte tentando tirar alguma coisa do meu cliente. Ele está preparado. Chegou o dia da primeira audiência. Eu estava nervosa, mas confiante. Doutor Henrique tinha me orientado sobre tudo. Dona Marta, hoje a senhora vai ouvir muita coisa ruim. Ele vai tentar diminuir a senhora, humilhar a senhora. Mas a senhora aguenta, não rebate, deixa ele falar. Quanto mais ele falar, pior para ele. Entrei naquela sala de audiência e lá estava o Roberto, todo arrumado, de terno novo que eu nunca tinha visto. A Jéssica estava do lado de fora, esperando, mas dava para ver ela espiando pela janela. O advogado dele, Dr. Carlos, um homem de uns 50 anos, cheio de gel no cabelo e relógio caro, olhou para mim com desdém. A juíza, doutora Fernanda, uma mulher séria de uns 40 e poucos anos, abriu a sessão. O advogado do Roberto começou. Ele pintou um quadro de mim como uma mulher acomodada que nunca trabalhou, que vivia às custas do marido, que não contribuía em nada. Disse que eu não tinha direito a nada, que a casa estava no nome do Roberto, que eu tinha que aceitar a situação e sair. Roberto confirmou tudo e ainda acrescentou coisas. Disse que eu era desleixada, que a casa vivia suja, que a comida era ruim. Disse que a Juliana era um peso, que ele tinha sustentado ela a vida toda e que agora não tinha mais obrigação.
Cada palavra era uma facada, mas eu respirei fundo e deixei ele falar. Quando chegou a vez do Dr. Henrique, ele foi cirúrgico. Começou apresentando as fotos. Fotos minhas, jovem, carregando bloco de construção, misturando cimento, pintando parede. Fotos da família feliz, de quando o Roberto ainda fingia me amar. Apresentou recibos de materiais de construção que eu tinha comprado com o dinheiro que eu ganhava antes de casar e nos primeiros anos de casamento, antes de parar de trabalhar para cuidar da Juliana. Ele chamou uma vizinha, a dona Célia, como testemunha. Ela confirmou tudo, que eu tinha trabalhado na construção, que eu era uma esposa dedicada, que cuidava de tudo. Ela também contou que tinha visto o Roberto com a Jéssica, que todo mundo no bairro sabia da traição. O advogado do Roberto tentou desqualificar, disse que nada daquilo provava que eu tinha direito à casa. Foi aí que Dr. Henrique puxou a legislação. Explicou sobre união estável, sobre patrimônio comum adquirido durante o casamento, sobre compensação por dedicação exclusiva ao lar. A juíza ouviu tudo com atenção. No final da audiência, ela disse que ia analisar tudo e marcar uma nova data para a sentença. Mas deu uma bronca no Roberto. O senhor está aqui pedindo divórcio e querendo deixar uma mulher de 63 anos, que passou mais de 30 anos cuidando da casa e da família, na rua, sem nada. O senhor tem noção da gravidade disso? O Roberto ficou vermelho, mas não respondeu. Saímos de lá e eu vi a cara do advogado dele. Ele não estava mais tão confiante. Roberto também estava nervoso, mas ainda achavam que iam ganhar porque, afinal, a casa estava no nome dele e eu não tinha dinheiro, ou era o que eles pensavam. As semanas seguintes foram de preparação para a audiência final. Dr. Henrique estava cada vez mais confiante. Dona Marta, a senhora vai ter direito à metade da casa, isso é certo, e vai ter direito à pensão também. Mas eu quero fazer algo a mais. Eu quero que esse homem sinta na pele o peso do que ele fez. Perguntei o que ele estava pensando. A senhora confia em mim? Eu confiei. Enquanto isso, Roberto e Jéssica já estavam vivendo como se fossem casados. Eles tinham alugado um apartamento, mas passavam o dia falando sobre como iam decorar a casa assim que eu saísse. A Jéssica já tinha até escolhido os móveis novos. Ela postava fotos nas redes sociais, fazendo questão de aparecer com o Roberto, marcando a localização perto da minha casa. Era uma humilhação pública. Um dia, faltando uma semana para a audiência final, o Roberto apareceu em casa com uma proposta. Marta, meu advogado falou que você pode ter direito a alguma coisa. Então, eu vou fazer uma proposta boa para você. Eu te dou 50 mil reais, você assina um papel abrindo mão de tudo e a gente encerra isso logo. 50 mil reais. Pela metade de uma casa que valia mais de 600 mil reais, por 32 anos de dedicação, por tudo que eu tinha passado. Ele realmente achava que eu era idiota. Eu olhei para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Um sorriso verdadeiro. Roberto, a gente resolve isso na audiência. Não vou assinar nada. Ele ficou irritado. Você está cometendo um erro, Marta. Meu advogado vai acabar com você. Você vai sair sem nada, vai ver. Mas eu não me abalei. A gente vê na audiência. Chegou o grande dia. 28 de setembro do ano passado. Eu estava preparada. Tinha escolhido uma roupa bonita, simples, mas elegante. Tinha ido ao salão, arrumado o cabelo, feito as unhas. Não estava mais com aquela cara de derrotada. Juliana foi comigo, para me dar apoio. Entramos na sala de audiência. Roberto e o advogado dele já estavam lá. Ele me olhou com surpresa. Acho que esperava me ver destruída, arrasada. O advogado dele, Dr. Carlos, estava com aquele sorriso arrogante de sempre, confiante que ia ganhar. A juíza abriu a sessão. Dr. Carlos começou com o discurso de sempre, falando que eu não tinha direito a nada, que tinha que me contentar com uma compensação simbólica. Ele ofereceu 60 mil reais, aumentou a proposta ali na frente da juíza, como se estivesse fazendo um grande favor. Foi aí que Dr. Henrique se levantou. Meritíssima, meu cliente rejeita essa proposta ridícula e eu gostaria de apresentar alguns documentos. Ele começou a colocar em cima da mesa cópias de tudo que tínhamos preparado.
Fotos, recibos, depoimentos, tudo muito bem organizado em uma pasta. Mas o melhor estava por vir. Ele puxou outro documento. Meritíssima, gostaria também de informar que durante o casamento, minha cliente recebeu uma herança da qual ela não tinha conhecimento até recentemente. Essa herança não entra na partilha de bens do divórcio, pois é patrimônio exclusivo dela, mas eu gostaria de apresentar para contextualizar a situação. A cara do advogado do Roberto mudou. Que herança? Ela não declarou nenhuma herança. Dr. Henrique sorriu. Não precisava declarar. Foi uma herança que ela recebeu da mãe dela, referente a bens que o pai dela tinha deixado. Ela só tomou conhecimento recentemente. Ele começou a apresentar os documentos. As escrituras das 3 casas, o documento do terreno, os extratos bancários mostrando os aluguéis acumulados. O Roberto ficou branco, completamente branco. O advogado dele começou a suar, literalmente suar, passando a mão na testa. Meritíssima, continuou o Dr. Henrique, minha cliente possui um patrimônio significativo, mas isso não muda em nada o direito dela sobre a casa do casal, que foi construída com esforço comum. Ela tem direito a 50% do valor desse imóvel. E, além disso, ela tem direito à pensão, porque passou mais de 30 anos sem trabalhar para cuidar da casa e da família, o que a impediu de construir uma carreira própria. A juíza estava lendo os documentos com atenção. Ela olhou para o Roberto. Senhor Roberto, o senhor está vendo isso? A senhora Marta não está na miséria como o senhor pensava. Ela tem condições de se manter sozinha. Mesmo assim, ela tem direito ao que é dela por lei. O senhor entende isso? Roberto não conseguia falar. Ele olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma. A Jéssica, que estava lá fora, mas conseguia ouvir tudo, apareceu na porta com uma cara de espanto total. Mas Dr. Henrique não tinha terminado. Meritíssima, tem mais uma coisa. Eu consegui documentos que provam que meu cliente teve gastos significativos com tratamento de saúde da filha do casal, a Juliana. Gastos esses que saíram do bolso dela, do dinheiro que ela conseguia economizar, da quantia que o marido dava para a casa. Ela tem direito a ser ressarcida de metade desses gastos. Ele apresentou uma planilha detalhada. Eram anos e anos de recibos de farmácia, de consultas médicas, de tratamentos. Tudo que eu tinha guardado religiosamente, sem nem saber que um dia ia precisar. O total dava quase 80 mil reais. Metade disso, 40 mil, o Roberto teria que me pagar de volta. O advogado do Roberto estava em pânico. Meritíssima, isso não. Esses documentos. A gente precisa de um tempo para analisar. A juíza foi firme. O senhor teve tempo suficiente. Isso deveria ter sido levantado antes. Todos os documentos estão em ordem, eu já verifiquei. Roberto tentou falar. Mas, Marta, você tem dinheiro agora, você não precisa. Eu o interrompi. Levantei, olhei nos olhos dele e falei pela primeira vez em meses. Roberto, eu não preciso do seu dinheiro. Nunca precisei, mas eu quero o que é meu por direito. Eu construí aquela casa com você. Carreguei bloco, misturei massa, pintei parede. Eu cuidei de você durante 32 anos. Lavei sua roupa, cozinhei sua comida, cuidei da sua mãe quando ela estava doente. E você me pagou com traição, com humilhação, com crueldade. Você me chamou de velha, de gorda, de feia. Chamou nossa filha de fedorenta, de doente. Você não merece nada, mas eu não sou como você. Eu só quero o que é meu. O silêncio na sala era absoluto. Até a juíza pareceu emocionada. Ela bateu o martelo. Está decidido. O imóvel será avaliado e 50% do valor será pago à senhora Marta. Além disso, o senhor Roberto pagará pensão alimentícia no valor de 30% dos seus rendimentos mensais durante 10 anos. E pagará também ressarcimento de 40 mil reais referentes aos gastos médicos da filha. Está tudo documentado, não há o que contestar. O advogado do Roberto tentou ainda argumentar, mas a juíza não quis nem ouvir. A audiência está encerrada. A sentença será lavrada e publicada nos próximos dias. Ela se levantou e saiu. Roberto estava destruído. A Jéssica entrou na sala correndo. Como assim ela tem dinheiro? Como assim você vai ter que pagar pensão?
Você me disse que ela não tinha nada. Ela começou a gritar com ele ali mesmo. Eu não vou ficar com um homem falido. Você me disse que ia ficar com tudo. E saiu batendo o pé, como uma criança mimada. O advogado do Roberto guardou os papéis rapidamente, nem olhou para mim e saiu também. Sobrou só o Roberto, sentado naquela cadeira, com a cabeça entre as mãos. Eu podia sentir pena dele, mas não sentia. Sentia era um alívio enorme, uma leveza que eu não sentia há anos. Juliana me abraçou, chorando de alegria. Mãe, a senhora conseguiu. A senhora realmente conseguiu. Dr. Henrique apertou minha mão. Dona Marta, foi um prazer trabalhar com a senhora. Justiça foi feita. Saímos daquele fórum e eu me senti renascer. O sol estava brilhando, o céu estava azul e eu estava livre. Livre de um casamento que me aprisionava, livre de um homem que me diminuía, livre para recomeçar. Os meses seguintes foram de reconstrução. A casa foi avaliada em 650 mil reais. Minha metade dava 325 mil. O Roberto não tinha esse dinheiro. Então, teve que vender a casa. Ele ficou arrasado, porque era ali que ele ia morar com a Jéssica, era ali que ela ia fazer o closet dos sonhos dela. Mas teve que vender. A Jéssica, aliás, terminou com ele 2 semanas depois da audiência. Ela tinha interesse era no dinheiro, no status de estar com um homem que tinha patrimônio. Quando descobriu que ele ia ficar quebrado, pagando pensão para mim e ainda tendo que dividir o valor da casa, ela caiu fora. Eu soube disso por uma vizinha, que viu ela brigando com ele na rua, gritando que ele era um mentiroso, que tinha estragado a vida dela. Com o dinheiro da minha parte da casa, mais o que eu tinha da herança, fiz várias coisas. Primeiro, comprei um apartamento lindo, de 2 quartos, em um condomínio bom aqui perto da zona leste de São Paulo. É um lugar tranquilo, seguro, com área de lazer. Juliana mora comigo e a gente está feliz. Segundo, investi parte do dinheiro. Conversei com um planejador financeiro, apliquei em coisas seguras que me dão um rendimento bom todo mês. Somado com os aluguéis das casas que eu herdei e com a pensão que o Roberto paga, eu estou muito bem financeiramente. Melhor do que jamais estive. Terceiro, realizei um sonho antigo. Sempre quis fazer uma faculdade, mas nunca tive oportunidade. Me matriculei em serviço social em uma universidade pública. Sim, aos 63 anos eu voltei a estudar. E estou adorando. Faço trabalhos com as meninas mais jovens, participo de grupos de estudo, me sinto viva de novo. Juliana também está bem. Ela conseguiu um emprego melhor em uma escola particular. Está namorando um rapaz maravilhoso que a trata como uma princesa, que não se importa com a doença de pele dela, que a ama de verdade. Ela está feliz. E ver minha filha feliz é tudo que eu sempre quis. O Roberto, por outro lado, não está tão bem. Ele teve que alugar um apartamento pequeno, modesto. O trabalho dele na construção diminuiu, porque a fama de mau caráter se espalhou. Gente que trabalhava com ele e que me conhecia ficou sabendo da história toda, de como ele me tratou, e muitos se afastaram. Ele está sozinho, pagando pensão todo mês, vendo o dinheiro sair da conta dele para a minha. Uma vez eu o encontrei na rua, faz uns 3 meses. Ele estava mais magro, mais velho, com cara de cansado. Tentou falar comigo. Marta, eu estava errado. Será que a gente não pode conversar? Eu olhei para ele, para aquele homem que eu tinha amado tanto, que eu tinha dedicado minha vida inteira, e não senti nada. Nem raiva, nem pena, nada. Roberto, não temos nada para conversar. Cuide da sua vida que eu cuido da minha. E segui em frente. Hoje, quase 1 ano depois de tudo isso, eu posso dizer que estou feliz. De verdade feliz. Eu descobri que eu sou mais forte do que imaginava. Descobri que eu posso viver sozinha, que eu posso me sustentar, que eu tenho valor. Fiz novos amigos na faculdade, me reconectei com amigas antigas que eu tinha perdido o contato, estou vivendo minha vida. Tem dias que eu olho para trás e não acredito em tudo o que aconteceu. Parece um filme, uma história surreal, mas é a minha história, e eu me orgulho dela.
Me orgulho de ter tido coragem de lutar, de não ter aceitado ser pisada, de ter buscado o que era meu por direito. Aprendi muitas lições nesse processo todo. Aprendi que a gente nunca deve se diminuir por outra pessoa. Aprendi que dedicação e amor precisam ser recíprocos, senão é só escravidão. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para buscar seus sonhos, para ser feliz. Aprendi que a gente tem que se valorizar, se respeitar, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Hoje eu dou palestras em grupos de mulheres, conto minha história, incentivo outras mulheres que estão passando por situações parecidas. É impressionante como tem tanta mulher na minha situação, ou pior. Mulheres que passaram a vida inteira se dedicando à família e que na velhice são descartadas como se fossem lixo. Eu falo para elas: lutem pelos seus direitos, não aceitem ser humilhadas. Vocês têm valor, vocês merecem respeito. A Juliana também mudou muito. Ela está mais confiante, mais segura de si. Ver a mãe dela se levantando, lutando, vencendo, deu força para ela também. Ela me disse outro dia: mãe, a senhora é minha heroína. A senhora me ensinou que a gente pode sempre recomeçar, sempre lutar, sempre vencer. Às vezes, nas minhas noites sozinha, eu penso em tudo que passei. As humilhações, as lágrimas, o sofrimento. E penso também na reviravolta, na vitória, na justiça sendo feita. E eu sorrio. Sorrio porque eu venci. Não porque destruí o Roberto, não é sobre isso. Eu venci porque eu me encontrei, porque eu descobri meu valor, porque eu aprendi a me amar. O dinheiro ajudou? Claro que ajudou. Ter descoberto aquela herança foi uma bênção, foi Deus cuidando de mim através dos meus pais. Mas mais do que o dinheiro, o que mudou tudo foi a atitude. Foi decidir não ser mais vítima. Foi decidir lutar. Foi decidir que eu merecia coisa melhor. Hoje eu olho no espelho e vejo uma mulher diferente. Não sou mais aquela Marta curvada, cansada, triste. Sou uma Marta de cabeça erguida, sorridente, confiante. Tenho 64 anos agora e estou vivendo a melhor fase da minha vida. Quem diria, né? Na idade que muita gente acha que a vida está acabando, a minha está recomeçando. Eu não desejo mal para o Roberto. Não guardo rancor, não fico remoendo o que ele fez. Ele vai ter que viver com as escolhas dele, com as consequências dos atos dele. Eu foquei na minha vida, no meu recomeço, na minha felicidade. E isso, essa paz de espírito, esse senso de justiça, não tem dinheiro que pague. Para todas as mulheres que estão me ouvindo agora, que talvez estejam passando por algo parecido, que estejam sendo humilhadas, diminuídas, desrespeitadas, eu digo: não aceitem. Vocês merecem respeito, merecem amor, merecem dignidade. Procurem ajuda, procurem seus direitos, lutem. Pode parecer impossível, pode parecer que você está sozinha, que não tem saída. Mas tem, sempre tem. E não é só sobre dinheiro. É sobre se valorizar, sobre entender que você é importante, que sua vida tem valor, que você merece ser feliz. Eu passei 32 anos achando que meu valor estava em servir, em me sacrificar, em me anular. Hoje eu sei que meu valor está em ser quem eu sou, em viver minha vida, em buscar minha felicidade. A vida me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Aos 63 anos, eu entrei na faculdade, comprei minha casa, me tornei independente financeiramente, descobri quem eu realmente sou. Se eu consegui, você também consegue. Não importa a idade, não importa a situação. Sempre dá para virar o jogo. Hoje, quando eu acordo de manhã no meu apartamento bonito, quando vejo a Juliana feliz, quando vou para a faculdade e aprendo coisas novas, quando encontro com minhas amigas para tomar um café, eu agradeço. Agradeço por ter tido força para lutar. Agradeço pela herança que meus pais me deixaram. Agradeço por ter descoberto meu valor. E até agradeço ao Roberto de uma forma estranha, porque foi a crueldade dele que me acordou, que me fez reagir, que me fez lutar. Eu não sei o que o futuro me reserva. Talvez eu conheça alguém, talvez não. Talvez eu viaje, conheça lugares novos. Talvez eu me forme e trabalhe ajudando outras pessoas. Não sei, mas o que eu sei é que agora quem decide sou eu.
Minha vida está nas minhas mãos, e eu vou viver ela da melhor forma possível. E você que está me ouvindo agora, eu quero saber: o que você faria no meu lugar? Você já passou por alguma situação parecida? Conta pra mim aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos nos apoiar, porque juntas a gente é mais forte. Se inscreve no canal, compartilha essa história, porque pode ser que alguém que você conhece esteja precisando ouvir isso. Pode ser que tenha uma mulher por aí achando que está sozinha, achando que não tem saída, e essa história pode dar força para ela. A vida é curta demais para a gente viver infeliz, para aceitar ser maltratada, para abrir mão de quem a gente é. Eu desperdicei 32 anos da minha vida com um homem que não me valorizava. Mas eu não vou desperdiçar mais um dia sequer. Cada dia agora é meu, é uma oportunidade de ser feliz, de viver, de realizar sonhos. Então é isso. Essa é minha história. A história de como eu fui traída, humilhada, expulsa de casa, mas não aceitei ser vítima. A história de como eu lutei, venci e reconstruí minha vida. A história de uma mulher de 64 anos que descobriu que nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz, para viver. E se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você, lute pelos seus direitos, busque sua felicidade. Você merece.